Olá, eu sou o professor Rafael Leonello, do curso de Administração de Empresas da SPM aqui de São Paulo. Comigo está o professor Fábio, também de Administração, professor Carlos Rafael, de Ciências de Dados e Negócios. E a gente é do InovaCast, uma iniciativa dentro do Hub de Inovação Inova, que tem aí como grande objetivo trazer informação sobre inteligência artificial. Bom, para falar sobre o tema, né, para conversar aqui conosco sobre o tema, a gente trouxe o Ícaro de Abreu, que foi Chief Creative Officer na IBM e atualmente ele é líder de criatividade na Media Monks. Né? Então, primeiro, obrigado, Ícaro, pela tua presença. O Ícaro é um grande parceiro nosso porque ele também é conselheiro do Hub Nova aqui na SPM. Bom, sem mais delongas, vamos começar se aprofundando aí um pouquinho na tua história, Ícaro. Queria que tu nos contasse como que tu chegou até aqui, né? Mais especificamente na... De Uber. Um pouco mais especificamente, como que tu chegou na Media Monks, né? Qual foi a tua trajetória aí que te trouxe até aqui? E aí, se tu puder fazer algumas conexões, né, entre criação e tecnologia e inteligência artificial, acho que vai ser bem, bem rico pra gente. Bem, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre, toda vez que eu tô na SPM, eu penso e falo, poxa, eu não acredito que eu tô na SPM. Foi um lugar onde eu quis estudar a vida toda e estar aqui junto com vocês, fazer parte desse grupo tão especial, tão seleto, assim, é de verdade uma grande honraria para mim. Bem, eu vou começar falando, assim, você falou, poxa, um pouco sobre o seu histórico. Eu acho que talvez seja interessante falar um pouco, trazer, assim, a Media Monks a presente, porque a Media Monks foi um lugar onde eu quis trabalhar nos últimos 20 anos da minha vida. Justamente por ter um pensamento e uma forma de fazer as coisas muito moderna, muito inovadora, muito interdisciplinar. Que eu acho que talvez seja a característica mais importante para você que está aí do outro lado, escutando, principalmente sendo aluno, né? Eu construí a minha carreira de um jeito interdisciplinar, de um jeito... quando eu era mais novo, na verdade, as pessoas achavam só que eu era déficit de atenção, né? Também é, né? Também é. É diagnosticado, a gente não pode descartar essas coisas. Mas eu acho que, inclusive eu acredito muito de pessoas que estejam, de uma certa forma, dentro do espectro, são pessoas que constroem respostas às perguntas clássicas de um jeito muito diferente. Porque não tende a buscar uma saída única para a expressão numérica. Pelo contrário, é uma cabeça que em geral funciona... Né? O pessoal mesmo do design fala muito sobre o tame problem e o wicked problem, que é o problema de natureza fechada e o problema de natureza aberta. Eu vejo muito que essas pessoas assim criativas, elas são muito boas em dar respostas para problemas de natureza aberta, que é aquele problema que você vai lá, coloca uma coisinha no problema e a saída é outra sempre que você colocar uma coisinha, né? Então, eu acho que hoje me sinto muito feliz de estar lá justamente por ser uma empresa que consegue englobar infinitas pontas em prol da criatividade. A Media Monks foi lá atrás, sem dúvida alguma, acho que talvez a principal produtora de projetos digitais, interativos, de experiência. E hoje, agora, sob uma nova forma de trabalhar dentro do grupo S4, com Martin Sorrell e outras coisas, e assim, e várias outras empresas compondo essa estrutura, de verdade o que a gente tem lá no dia a dia é essa dinâmica bastante interdisciplinar, bastante multifocal, porque eu acho que os problemas, e acho que hoje talvez o que fique muito claro é que as coisas ficaram muito complexas. E como é que você trata a complexidade do jeito que a gente, em tese, foi criado para resolver esses problemas? Não dá para resolver esses problemas da complexidade da forma que a gente sempre tratou. Então eu acredito que complexidade a gente não trata com ansiedade, a gente trata com método. E eu acredito muito em empresas que olham para essa dinâmica de destrinchar as coisas de um jeito onde seja capaz de ver
diversos pedaços pequenos para serem resolvidos das coisas do que tentar resolver uma grande coisa complexa do qual a gente nunca teve esse desafio, que eu acho que é o caso da AI. Porque dependendo do ângulo, ou ela é o problema, ou ela é a solução. Eu acho que para ambos ela é uma saída que trabalha ou que complica a complexidade. Legal. Então, essa interdisciplinaridade é uma coisa que te acompanhou, né? E aí, estou entendendo aqui que tu vê isso hoje como é uma coisa que te acompanha há tempo, né? Acho que foi uma visão tua, né? Mais no início da tua carreira e que hoje faz mais sentido. Mas tu teve algum gatilho, assim, ao longo da história que te fez... eu digo, puta, interdisciplinaridade é o futuro, né? É uma abordagem, né, poderosa para resolver problemas complexos. Teve algum tipo de gatilho aí, alguma coisa que te levou para esse caminho, né, de perseguir uma formação não muito especializada em alguma coisa, mas sim, né, essa interdisciplinaridade? É muito doido que, assim, acho que depois de um tempo, ao alto dos meus 42 anos, completados essa semana, assim, eu vejo que, na verdade, eu consegui, na verdade, me aprofundar em muitas coisas. As coisas, elas foram... É muito entender assim, ó, em prol da solução que você quer dar para as coisas, talvez a melhor forma não seja mergulhar numa disciplina. Talvez a melhor forma seja ser interdisciplinar, né? Uma coisa que, um insight uma vez eu tive que foi muito interessante, porque eu lembro eu era muito criança, assim, né? A primeira vez que... E desde então eu fiquei olhando isso para sempre. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade. Eu era bem novo, assim. Eu tava na casa dos meus primos, em Ribeirão e tal. E eles estavam naquela época de vestibular e tinha lá o guia do estudante, né? Com as coisas. E tinha uma profissão lá que tava começando e que eu achei tão interessante. Ela chamava mecatrônica. Não existia ela antes, tá? Né? E aí eu falei, que engraçado, né? E aí eu continuei folhando, assim, com os cursos novos. E aí uma coisa que eu parei para prestar atenção, eu falei, engraçado, né? Toda profissão nova, na verdade, é a junção de duas profissões anteriores. E aí desde então eu venho olhando para isso e esse padrão se repetiu sempre. Se você digitar agora no Google, as profissões do futuro, eles vão juntar duas. E isso para mim foi um insight muito poderoso e importante lá atrás, porque eu falei, eu acho que eu tenho que juntar mais de uma coisa no futuro. Se eu for num... E assim, é óbvio, isso não se exclui o ultra especialista. Se você tiver câncer no olho, você quer ir no cara que mais sabe de câncer de olho no planeta Terra. Então assim, é óbvio que uma coisa não exclui a outra. Mas quando a gente tá olhando para a disciplina da inovação, aí eu acho que isso faz um baita de um sentido. Então eu acho que você ser cross nas coisas que você... E tem acho que um segundo ponto. Eu venho de uma família... Meu pai é produtor gráfico. Eu cresci dentro de gráfico, eu cresci dentro de agência. Quando eu era pequenininho, eu ficava lá e etc e tal. E uma coisa muito comum que todo publicitário sempre falou é: um publicitário sabe de tudo superficialmente. E isso é uma máxima do mercado, né? Então eu falei, beleza, é isso aí, eu preciso ser a Wikipedia rasa, entendeu? Para eu conseguir, hoje, né, ao mais velho assim, o que isso me ajuda é que toda vez que eu vou pegar um briefing, toda vez que eu vou falar sobre alguma coisa, eu já pré-sei alguma coisa, né? E isso, na verdade, ajuda o meu tempo de resposta para buscar soluções, para explorar as coisas. E eu acho que quanto mais interdisciplinar você acaba construindo a sua carreira, mais pontos de contatos com diferentes possibilidades você vai ter. E eu acho que esse é o segredo. Quanto mais pontos de vista você coloca na mesa, melhor a sua capacidade de leitura sobre o que é de verdade uma boa solução para isso. E aqui eu acho onde está a deixa da inteligência artificial. Ela, de fato, faz com que hoje eu consiga ter 100 vezes mais pontos de vista do que eu tinha eu por mim mesmo fazendo minhas buscas. Então, eu acho que
Faz sentido isso? Faz. Que também reforça o que você falou da interdisciplinaridade, né? Pra caramba. A questão da exigência de você ter uma visão interdisciplinar, ter pessoas trabalhando de diferentes formações ou diferentes pontos de vista com a inteligência artificial dentro da sua equipe, né? Como você enxerga essa questão das equipes interdisciplinaridades dentro do que você trabalha hoje na... Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem feito muito, assim, é de transformar os ciclos de desenvolvimento numa coisa com mais pontos de vista. O que isso significa no fim do dia, assim, sei lá, eu acho que tem uma... Porque assim, AI é uma coisa muito bacana, eu acho que ela tem uma infinidade de coisas bacanas por um lado, que também são os temores do AI, né, sobre essa... Porque eu só ouço falar sobre eficiência do AI. Eu não ouço um ser humano falando que dá pra fazer melhor. Isso pra mim é um ponto de inflexão muito grande. Porque parece que a AI só vai construir eficiências, fazer mais rápido, deixar a gente tomando mais Rivotril. Porque é isso que ela tá... O discurso é esse, né? Ele é um discurso baseado nessa coisa do... Você tá doido, cara? Eu não quero trabalhar mais do que eu já trabalho. Eu não quero ser mais eficiente do que eu já sou. Eu quero fazer uma entrega melhor do que eu faço. Eu acho que isso faz bastante diferença, porque pra mim, quando a gente entra em todos os ciclos do Agile, que são muito bem definidos, é muito legal rodar as eficiências que o AI traz. Só que para ter Agile, tem que ter uma coisa definida. E essa coisa que se tem que definir é onde as pessoas de verdade batem a cabeça. Sim. Que fala assim, pô, qual que é o briefing? Qual que é o problema? Né? Eu ouço muito, tinha até uma piada assim, né, que a galera fez muito assim, a AI não vai roubar o meu emprego, porque em geral as pessoas não sabem fazer as perguntas que elas precisam do que de verdade precisa fazer. Então assim, quem em geral faz essa pergunta sou eu que sou o psicólogo, a AI não tem essa capacidade de ser o psicólogo do seu cliente, né? E óbvio, se o seu cliente soubesse a resposta e a pergunta, ele não precisaria de você, ele faria ele sozinho. Né? Então assim, como que a gente com o AI de verdade consegue adicionar valor a algo que é o que a gente sempre fez. A gente sempre adicionou valor a uma entrega, é por isso que a gente está no meio da entrega. Sim. Agora você fala assim, pô, vai entrar AI e vai acabar isso? Não, a AI vai conseguir te transformar num super-herói da construção e potencialização do valor da entrega. Eu acho que o que o Ícaro falou me abalou, eu não tava esperando ouvir metade do que ele falou aqui. E eu até me olhei ali na gravação, eu falei, nossa, cara, eu tô com uma cara de introspecção, assim, eu tô viajando na fala dele, e eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da multidisciplinaridade, da forma com que ele falou, e principalmente nessa questão do melhor. Né? E quando você falou do Rivotril, bateu forte, entendeu? Não, a gente é a nossa sociedade hoje, né? Isso. Você fala, o que tá acontecendo, né? Então eu fiquei aqui muito pensando, nossa, por mim eu parava agora e ia tomar uma cerveja para refletir um pouco desses 10 minutos que você falou aqui, porque eu acho que já foi profundo. Mas, cara, você como uma pessoa que usa da criatividade, você usa desse tipo de ferramental, a gente... Né, queria tocar num assunto sobre, poxa, inteligência artificial generativa, principalmente, e a gente sabe que a IA, ela não sabe nada. Ela foi enxertada de coisa lá dentro. Então eu costumo dizer que o ChatGPT ele é um liquidificador, né? Então, tipo, você põe, ele vai bater, uma hora vai sair pizza disso, pizza daquilo, mas ele não vai inventar nada do que não entrou ali em algum momento, né? E aí a gente chega naquela questão polêmica, que é o seguinte, meu, poxa... Olha lá o que você vai perguntar. Não, calma. Porque o pessoal fala, a IA tem fobia disso, a IA tem preconceito daquilo, e eu falo, cara, a IA não tem. A IA não tem, porque ela nem tem consciência do que são essas coisas. Ela não tem noção de fobia ou preconceito. Mas a gente sabe que tem um viés muito forte do que foi colocado nesse liquidificador, né? Perfeito. E para não virar um assunto muito polêmico, totalmente polêmico e tudo mais, mas você já esbarrou em alguma questão de viés? Você já vivenciou isso usando esse tipo de ferramenta? Porque
eu uso ferramenta de geração de imagem e o viés é nítido. Para raça, gênero, cor. Não, é bizarro. Entendeu? Sim. Mas se você não pedir nada, a gente já sabe que sai. Sim. Mas a questão é, você já esbarrou nisso num nível muito maior do que o meu, que é acadêmico? Já esbarrei em coisas que são maiores do que isso. Mas eu acho que como é que a gente de verdade... Porque aí, na verdade, né, eu até quero dizer, não precisa entrar no detalhe, mas eu acho que é mais por uma provocação o que, na verdade, foi colocado lá dentro. Quem que colocou lá dentro? Sim. E a gente para pensar um pouco do tipo, será que a pessoa que colocou, ela é que tem esse viés? Ou o material já tá desse jeito e a pessoa só não fez uma curadoria? Isso é uma discussão muito louca, assim, porque... Não é. Olha, desde que a gente começou a fazer esses exercícios, né? Esses exercícios são antigos, eles não são novos. Isso, né? Tipo, você fala, agora porque tem AI generativa. Não, bicho. Não é porque aí tem AI generativa. No primeiro momento que alguém falou, eu vou fazer um responding automático na rede social, isso deu água. Na primeira vez que aconteceu isso, eu posso gastar até o final desse nosso episódio só falando de cases que deram erradíssimo, assim, né? E que foram a público e que tiveram que lidar com gestões de crise e etc e tal, né? Eu acho que a gente tá num momento... E o que eu acho mais interessante é que a gente já sabe. O problema, na verdade, de tudo isso vem da grande farra do dado. Porque teve um momento na história recente que o dado era de todo mundo, bicho. E eu posso falar assim, até com muita inocência, porque de verdade era impossível ter essa visão lá em 2003, 2004, que era um momento... A gente falava assim, poxa, que legal! Quer dizer que então eu vou poder entrar, sei lá, o Rafael vai entrar numa loja e eu vou falar... Oi, Rafael, tudo bem? Aqui tá o seu tênis, olha que legal, você também tá a sua blusa que você gosta bastante. Cara, hoje é crime fazer isso. Se eu individualizar ele. Sobre isso. E essa ideia, ela, na verdade, ela não existia, né? Antes. Então, eu acho que a grande discussão não tá sobre a ferramenta. Tá sobre a alimentação da ferramenta. E aí, eu acho que o que a gente tem hoje, assim, como, sei lá, as grandes plataformas que estão fazendo bastante sucesso, para mim, é uma caixa de Pandora que foi aberta antes da hora. De fato. Com objetivos de negócio, com objetivos de trazer ainda mais pessoas para utilizarem essas plataformas e essas plataformas continuarem se retroalimentando. Porque a gente está falando de uma quantidade de dados tão massiva ao ponto de falar assim, eu acho que pouca gente tem noção de que os LLMs mais parrudos que existem hoje são investimentos na casa dos 200 milhões de dólares. Cara, isso é loucura, entendeu? E assim, não é um negócio barato, tem muito interesse por trás, tem bastante, mas eu acho que ter, pelo menos para o indivíduo, a clara noção de que o que ele está fazendo ali, ele desempenha um papel de ética naquela situação, porque você está treinando quando você está perguntando. Pouca gente ganha isso, entendeu? Então você fala assim, pô, os vieses, etc e tal. Cara, imagina uma plataforma como... sei lá, dos grandes chats, dos grandes LLMs, você tem hoje um time tão gigante fazendo fine tuning disso lá por trás para poder falar, opa, isso você não pode responder. Isso não dá para fazer, né? Você tem uma legião de pessoas trabalhando para poder fazer isso não acontecer. Mas, de fato, elas foram treinadas à revelia. Elas foram treinadas sem direitos. Elas foram treinadas com grandes bases de dados desestruturadas que sei lá o que tinha lá dentro. Eu costumo falar, mas é que a minha opinião nesse cenário ela é totalmente enviesada e ela não é válida, porque eu falo assim, poxa, eu sou pai, né? Então, eu pago uma escola
que eu acredito que o meu filho vai ter um aprendizado bacana. Então, porque eu quero colocar na cabeça dele um conhecimento, soft skill, hard skill, mas eu quero que ele tenha alguma coisa legal. Então, vou escolher uma escola, vou escolher uma faculdade, vou escolher pensando nisso. Então, os pais escolhem, depois de uma certa idade, as pessoas escolhem, pais, mães, enfim, depois de uma certa idade, a própria pessoa acaba escolhendo. Então, querendo ou não, a gente tem enraizado na nossa sociedade que eu quero que o conhecimento venha de alguém que sabe o que está falando. Então, tipo, ó, aqui eu vou pagar R$500, aqui eu vou pagar 1.000. Mas espera um pouco, esse cara aqui é 1.000? Putz, ó, é bom, é um monstro. Esse cara manja pra caramba. Então, vale a pena, porque não é garantido, né? De eu ter numa escola boa, numa faculdade boa, que eu vou virar um monstro também. Mas, sei lá, a chance é maior. Né, o conhecimento que vai vir, ele já tem uma curadoria melhor. E aí a gente fala, pô, e esses LLM? Ah, pega da internet. Aí eu falo, mas será que a internet é uma boa professora, velho? Tipo, será que tudo que tá escrito na internet é de Deus? É sadio? É saudável? Pois é. Mas aí eu acho que tem outra pergunta que a gente pode fazer, né? Que é a nossa relação com com essa tecnologia, né? O jeito que a gente deve olhar para ela, né? E como que a gente se posiciona em relação a ela, né? Uma coisa que faz sentido para mim, né? Com isso que vocês estão falando, é nunca olhar ela num nível superior, né? Eu digo sempre, quando eu estou interagindo ali com o ChatGPT, por exemplo, eu olho para ele como se fosse um assistente, um super assistente, né? Mas continua sendo Rafa, eu peço por favor. um assistente. Peço por favor, né? Porque eu sei que senão ele pode ficar... Sarah O'Connor tá aí, né? Tipo, pra poder validar de que as coisas podem mudar de uma hora pra outra. Tô brincando. Mas sabe, falando em por favor... Eu vi esses dias, agora eu não lembro onde, mas que melhorava o resultado quando o cara era polido, né? Isso é muito doido, né? Então assim, a gente tem um monte de observação como essa, de que o resultado melhora, né? Quando tu é polido, né? Ou tu traz alguma coisa que lembra ali uma relação mais humana. Mas acho que esse que é o ponto, né? Se a internet lá não é 100% confiável, né? Eu acho que é bem menos do que 100%. Sim. E esse bicho é treinado lá em cima disso. Então, acho que a gente deveria sempre ter esse olhar aí de assistente, no sentido de... Olha, ele precisa de uma revisão, né? Eu não devo... Tem que ter muito cuidado para automatizar qualquer coisa com base no conteúdo que ele gera, né? Não, eu concordo pra caramba. E é interessante você trazer, eu também. Eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses, quase. E para mim eu já tô um pouco aterrorizado, né? Não tem como não estar aterrorizado. Mas esse ano em específico veio uma discussão muito legal, assim, lá dos países nórdicos lá, de que, por exemplo, eles estão abandonando a utilização de plataformas digitais, de não ter mais o 100% da digitalização. Eles começaram a trazer os livros impressos de volta. E aqui tem dado fortíssimo de aumentar nível de concentração, melhorar vocabulário e uma série de outras coisas que vêm a reboque. Porque acho que tem esse fenômeno que é muito interessante. A gente tem a primeira geração que não foi para cima. Isso que é assustador. Você fala, peraí, mas a tecnologia não transformou a gente em super-herói? E não foi a gente que bateu no teto, né? Não é essa a explicação, né? Não, a gente não bateu no teto da possibilidade. Não foi a nossa geração que bateu no teto. Então isso é assustador. Então eu acho que a gente passa por problemas éticos, mas por outros infinitos problemas. É que é muito doido. Hoje, por exemplo, se alguém me traz um layout que foi feito na AI generativa, eu sei que foi feito. Eu faço isso a vida inteira, cara. Eu só olhei pra imagem a minha vida inteira. Então eu sei qual que é a imagem que vem de uma AI. Tem uma fotografia ou outra que, puxa, assim, e óbvio, essas coisas vão melhorando, mas no nível que tá hoje... E eu imagino que vocês também, enquanto professores, corrigindo prova, falam assim, nossa, que texto mais mané genérico possível. Entendeu? Você consegue identificar a falta de personalidade nisso. E eu acho que ela tá aqui para poder ajudar. Inclusive, esse é o discurso de todas as Big Techs, né? Tipo, de ajudar a fazer aquilo para te liberar para um trabalho mais estratégico, para um trabalho que tenha, sabe, mais complexidade, né? Acho que
tem todos os temores decorrentes dessa situação, mas as pessoas que conseguirem... Né, eu tenho visto muito essa conversa, assim, de que o problema não é que você vai ser substituído por um AI. O problema é que você vai ser substituído por uma pessoa que sabe AI. Porque continua dependente dessa capacidade crítica de um ser humano, né? Enquanto seres, a gente é contextual, a gente consegue imediatamente mudar como a gente funciona, a nossa chave. Uma AI não faz isso por nada, entendeu? Então, assim, saber como resolver coisas em diferentes contextos. Eu falo pela nossa capacidade de adaptação. Tipo, poxa, sei lá, eu andei a vida inteira de ônibus. Aí depois eu fiquei andando, sei lá, 5 anos de carro. Caraca, mano, aí eu vendi o carro. Falei, nossa, vou voltar a andar de ônibus. Deu uma semana, parecia que eu tinha voltado. A gente se adapta muito rápido. Aí não se adapta, ela tem uma regra, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas assim, acho que vai um pouco nessa direção. Acho que é uma exploração interessante pensar nessas coisas. Mas aí, ô Ícaro, até bacana você ter me falado, porque a gente tem uma disciplina aqui de prompt e o menino veio me perguntar, ele falou, por que o povo lê coisa em blog e tudo, e aí acaba lendo só headline, frase, não sei o quê? Aí ele, não, então quer dizer que o GPT 3,5, ele tá menos preciso. Ele piorou. Aí eu virei pro cara e falei, não, mano, peraí, não é bem assim. Aí eu falei, espera a aula. E aí eu mostrei pra ele o funcionamento do ChatGPT e é justamente essa questão que você disse, que ele usa tudo que a gente fala e os feedbacks pra ir treinando, né? E aí a gente chega numa conclusão, que lógico, eu não sou especialista em LLM, não tenho código-fonte ChatGPT, mas é o seguinte, a partir do momento que você coloca o mundo inteiro pra virar professor do bagulho, a certeza é que não vai dar certo. Pasteuriza. Ponto. Essa é a discussão da STCW, né? A galera discutiu muito isso exatamente as semanas agora, falando assim, a pasteurização tá evidente, né? Fica pasteurizado. Por isso que, assim, você precisa de outros recursos Mas eu acho que você tem de um lado também que é bastante interessante. A gente acha que, é o que você falou do 3,5. O 3,5 e o 4. Desculpa, Hellis Mortal, você não vai perceber a diferença disso, entendeu? Até porque, no final das contas, eu acho que assim, isso funciona muito para a vida da gente, mas as empresas, de fato, onde elas trabalham, onde elas precisam desenvolver, é automação ainda. Não é automação generativa. Isso é uma coisa... o que eu acho que é maravilhoso dessa história é que agora, com essa caixa de Pandora aberta, todo mundo entendeu o que é inteligência artificial, pelo menos um pouco. E isso ajudou, acho que, a escolar um pouco mais as pessoas a respeito. Porque, por exemplo, sei lá, faz 10 anos que as pessoas me perguntam e falam, pô, cara, mas eu queria ver o AI. Abre aí, não tem uma tela. Entendeu? Juro, mais de 10 anos. Tipo assim... E as pessoas até duvidavam da capacidade, porque ficava rodando tudo lá no back-end. Tipo, desculpa, galera, é uma outra conversa, não tem nada de front-end aqui. Pelo contrário, o front-end é o extremo do extremo da simplicidade. É um chat. É a home do Google. Olha que loucura, assim, né? É de verdade de uma experiência sem fricção nenhuma. É isso que a gente falava que um dia ia acontecer. E acho que esse dia chegou. E eu acho que tem um lugar que eu tô falando isso porque para resolver os problemas que a gente precisa hoje, enquanto corporação principalmente, você consegue usar muito LLMs de universidades. Esses sim são curados. Esses sim têm muito menos bias. Então, assim, existe... E esses, óbvio, na hora que você pensa em 1 trilhão de interações versus 20 milhões de interações, você consegue fazer uma proporção do que custa 200 milhões, quanto custa o outro. E aí, isso daqui é mais real. E aqui você consegue resolver muita coisa, 90% dos problemas que a gente está dialogando. Assim, é muito doido, né? Eu vi uma pesquisa... Putz, depois das fake news, todo lugar que eu vou falar uma coisa, eu tenho que lembrar o que é. Depois eu aponto isso. Mas sobre esse processo da transformação da AI nas empresas, tá tudo em piloto. Ninguém conseguiu escalar o negócio. Ninguém está conseguindo ainda... São pequenos times trabalhando de forma mais ou menos... As respostas que a gente está tendo das pesquisas
não é de... Lá no começo ela foi assim, né? Rampou pra caramba pra cima. Agora ela tá fazendo um pouco assim, as pesquisas de como que na verdade tá sendo o desempenho. Porque existe uma pasteurização, existe o hype, né? Tipo, todo mundo quer fazer parte dessa conversa, mas até onde? Pra que você precisa, né? É muito mais, eu acho que essa ansiedade de querer fazer parte de algo mesmo não sabendo, do que necessariamente ela talvez ter uma utilidade para você nesse momento presente e em momentos futuros, assim, a curto prazo, sabe? Isso aí o pessoal falou outra vez, né? Ah, mas por que IA? Ah, por que IA? Então, É isso é isso. meio maluco, né? Porque É uma ferramenta só, caraca, não é uma entidade espiritual que veio salvar a Terra, entendeu? E a gente tem algumas conversas anteriores em relação às competências no nosso grupo, né? E já conversamos com você em outras situações. E nessas 2 décadas mais intensivas tecnológicas, né? A gente sempre teve as questões de gaps de competências. Sempre teve essa discussão. Sim. E essa discussão ela não se resolve quando você traz uma inteligência artificial generativa. Pelo contrário, as nossas questões elas ficam mais complexas sobre esse assunto de competências, né? Não vai substituir, bom, vai resolver algumas lacunas mais operacionais, mas ligadas, por exemplo, a áreas que você está de criatividade, fica mais complexo, né? Ah, fica. E aí eu volto na questão do interdisciplinar. Por exemplo, essas ferramentas me ajudam de verdade. Tipo, putz, eu preciso fazer um código. Eu não sou um engenheiro de código. Isso me ajuda. Muito. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal dessa história. Eu acho que tem uma grande aceleração na prototipação das coisas. Isso eu acho que, pra mim, é o melhor output de tudo isso que rolou. E é muito interessante isso, porque a gente tá falando de uma conversa, sei lá, de mais de 20 anos, né? Sei lá, trago aqui o John Maeda, que é um cara, paga um pau, se japa assim num nível, que falava muito de complexidade, de como que as coisas deveriam evoluir. Não só dele, mas ele batia muito na coisa do tipo, gente, esquece, MVP vai morrer. O que precisa é de um MVLP, que é o mínimo produto viável, mas adorável. Por quê? Porque a gente tá cada vez mais, como é que fala? Mimado em relação às experiências, principalmente as digitais. Assim, as grandes empresas te treinaram para você ser seamless, né? Tipo, sem fricção, para que você consiga funcionar de um jeito legal, que você, né? Você não tem nenhuma dúvida sobre quando você baixa um aplicativo de motorista, como que você faz para pedir um carro. Tudo bem. Vamos guardar também, acho que é importante também setorizar um pouco dessa discussão, né? Estamos na SPM, na Vila Mariana, numa bolha, né? De pessoas que ganham bem, que estudam numa escola que costuma bica, e para essas pessoas faz esse sentido. O que é o AI para o mundo real? E eu acho que também a gente vai ter que entender melhor como essas coisas vão acontecer, porque o AI do mundo real pode ser outra coisa. Talvez não seja exatamente essas discussões que a gente está falando. Óbvio, estamos falando aqui num ambiente acadêmico, formando profissionais do futuro que vão, liderar grandes empresas, que vão trabalhar com grandes projetos. Eu acho que isso aqui faz bastante sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como a gente está nessa baita inflexão, como é que a gente vai usar esse superpoder para poder funcionar no mundo real? E no mundo real eu vi muito pouca coisa até agora. Eu só ouço essas discussões. É só o hype. É só, né, fogos de artifício um pouco em cima dessa discussão. Mas tem uma coisa que, eu não sei se eu superestimo, né? Mas enfim, desde que a gente começou no ano passado a conversar com executivos, né? Se aprofundar aí em AI, as conversas contigo também. Uma coisa que me chama a atenção é a tal da pasteurização, né? Até a gente já fez alguns ensaios aqui, né? Então, do tipo, tu vai lá e pede, né? Tu abre o ChatGPT, pede uma coisa para ele escrever um e-mail para um cliente. Aí tu abre um outro
um outro chat, né? E aí pede para ele escrever um e-mail também. E aí as duas coisas que ele produz, principalmente antigamente, que elas eram mais independentes, né? Claro, ela não é exatamente igual, mas é muito parecido, Muito. né? E aí tu te coloca assim no lugar de batalhão de vendedor, por exemplo, né? Pedindo pro ChatGPT escrever um e-mail de abordagem. E aí, eventualmente, lá o cliente está recebendo um monte de e-mail pasteurizado, né? E aí também acho que tem outra coisa interessante aqui que o Rafael até trouxe essa semana, que foi lá da tendência... tá sendo identificado do pessoal fazer busca no Google, isso, né? O Ícaro, não sei se você viu que o Google falou que parece que o pessoal descobriu os comandinhos de busca no Google, né? Então tem comandos, tipo site 2 pontos, aí eu busco no site. Só que ele tem um monte de comandos. Infinitos, né? Entre aspas, né? Não, não, mas é bacana, né? Porque eu era da época, eu acho que todo mundo daqui viveu o Alta Vista, né? E o Alta Vista ele era totalmente cheio de comandinhos, você não achava nada, né? Perto do KD, lembra do finado claro. KD? Aí o KD mas o Alta Vista era cheio de comando. E aí parece que agora a galera descobriu os comandos do Google e o Google falou que, pelo menos o que eu li lá, é que não é uma tendência do tipo assim, 90% das buscas, não é igual se diz fogos de artifício, mas é uma coisa que já aparece no gráfico, o comandinho before, seguido de 2023. Então ele falou, não era muita gente que usava, mas agora o tanto de gente que está usando e usando before 2023 deve ser por um motivo. E aí a análise que é feita quer dizer que a galera, na verdade, quer a era pré-IA, né? Quer dizer, pré-IA não dá pra falar, pelo amor de Deus, porque a IA tá aí há décadas. Mas eu tô falando, não, desculpa, pelo amor de Deus, perdão, Deus da IA, não tem. Cadê o Turing? Desculpa, Turing. Então, cara, não é esse o ponto. Mas pré-IA generativa massificada. Então, eu quero esse conteúdo. E eu até li um artigo essas semanas falando do backslash, né? Do tipo, cara, quanto mais gente tiver usando IA para fazer produção de conteúdo, vai dar problema. E aí eu li que o Google tava fazendo Deus é que sabe como, porque também deve ser uns gnomo fazendo ali, porque não tem nenhuma IA que acerta isso 100%, mas ele tava pondo mais para baixo o pessoal que ele detectava que era conteúdo gerado por IA. Então, quando eles perceberam que teve essa mudança, o before 2023, o volume de dados da IA, e aí ele fala, mas se as IAs vão continuar usando dado da internet para treinar, e o dado da internet é gerado por IA, você vai ter aquele loop de retroalimentação infinito, e aí, enfim, parece que eu abri várias pontas, mas... Então você vê que a própria galera que tá lá tá preocupada com o tanto de gente usando errado a ferramenta. E se você for ver de impacto de emprego, o que mais foi impactado foram esses copywriters, né? Então você vê um monte de casos de copywriter que perdeu o emprego, foi substituído. Então tinha 5, agora tem 1. Então, e é bem nisso, né? São as headlines. É o que aparece, é o que vai para o Google. Então é estranho, porque por um lado a galera corre, é muito louco, desculpa, eu tô fechando as pontas. Mas você vê que por um lado parece que, não, eu quero IA, eu quero IA, eu quero IA, eu quero IA. Mas por outro lado, mas isso aqui é feito por IA. Eu falo, pera um pouco, velho. Pois é, mas aí que... Mas tem a questão da pasteurização. Acho que o Rafael trouxe um monte de coisa importante aqui. Mas aí há pouco tu falou que tu tem um olho treinado, né? E ali tu consegue reconhecer quando uma coisa é de IA ou não. A gente também tem um olho mais treinado, sabe? Sim. Que a gente leu coisa uma década de aluna e agora tá aparecendo com um padrão ali que às vezes tu estranha, né? Então a gente, por ter esse olho mais treinado, a gente consegue muitas vezes ter essa sensibilidade. Então, e aí a gente tá falando do problema pasteurização, né? Então, como que a gente poderia, né, não entrar, tá, nesse problema, né, e virar aí um pasteurizador, tá? E se isso passaria, né, por um olho mais treinado, justamente porque antes de tu lançar o conteúdo, né, do tipo, tu sabe que isso é um conteúdo menos pasteurizado, né? Não sei se deu para pegar aqui a ideia. Não, deu, super. Eu acho que tem uma coisa assim que é interessante, Rafa, que ele é pasteurizado porque a gente está tentando resolver as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Se a gente começa a resolver de outro jeito,
Despasteuriza. E resolver uma coisa de outro jeito, eu chamo de criatividade. Entendeu? Que é dentro do contexto, com as... Dado que você vai jogar sobre essas regras, com esses peões nesse tabuleiro, como é que você subverte isso? Então, na verdade, eu acho que... por isso que, né, sei lá, né, faz 20 anos que a gente vê pesquisa falando a criatividade é a coisa mais importante de todas. Porque, de fato, é isso. Se você tem alguma coisa que muda o jogo como um todo e... porque é doido, ele muda o jogo pasteurizando o jogo. Ele muda o jogo deixando as regras iguais para todo mundo. Olha só, agora todo mundo pode fazer. Peraí, o que é que só eu posso fazer? Vou forçar aqui? Eu não vou forçar onde todo mundo pode fazer, né? Porque isso é uma coisa doida, né, da tecnologia. Como eu tava comentando assim, né, eu cresci numa gráfica quando eu, sei lá, tinha 8, 9 anos de idade. Não existiam computadores nas gráficas. E eu via a revolução de chegarem os primeiros Macintoshes nas gráficas, assim. E existia um trabalho lá atrás, chamava Pestap, né? Que era como você fazia as fotocomposições, como é que você de verdade fazia e tratava esse material para ir para os jornais, para as revistas, etc e tal. E eu lembro Magrão, vários caras que trabalhavam com meu pai, falando assim, puxa, eu não vou mexer nesse negócio, porque esse negócio nunca vai me substituir. Ele não tá errado. Realmente aquele negócio nunca vai substituir. Mas ele nunca vai substituir se você tiver aliado a ele. Porque quando uma grande tecnologia também chega, não tem meio que você lutar contra não, bicho. Engole e segue em frente, entendeu? Aprende mais rápido que os outros. Não tem como mudar. Esquece. Olha o tamanho. A gente tá falando das maiores empresas do mundo fazendo esse move. Quem é você, caro rapaz? Entendeu assim? Você não vai determinar nada desse fluxo, entendeu? Mas o que você consegue determinar é como você vai dar a saída sobre isso. E eu acho que isso que faz toda a diferença, sabe? Volta à questão das competências. Algumas das lacunas que a gente tinha continuam existindo, outras são resolvidas, mas a questão que o Carlos Rafael colocou, a curadoria continuará sendo necessária, né? Governança, que é uma coisa que vem sendo mais colocada nos últimos 25 anos, né? 20, 25 anos. Cada vez mais. Então, são discussões que continuam ou são potencializadas com todo esse contexto, né? Perfeito. Eu acho muito doido você falar isso, porque é isso, né? Quando a gente está dentro da indústria da inovação, a gente sempre vai incorrer na questão de que as leis sempre vão estar 2 anos, 3 anos atrás do que você está fazendo. Sempre. Sim. Por isso que o papel do criativo, do inovador, do inventor, é muito ético. Porque é aqui que está o problema. É o que você faz com a tecnologia e não com na tecnologia em si. É o Santos Dumont vendo que o avião foi usado na guerra. O problema não tá no avião, porra. Entendeu? O problema tá no uso da tecnologia. Então, eu acho que o grande movimento tá em nós enquanto articuladores éticos e não necessariamente na tecnologia. Porque se a tecnologia não for ética, simplesmente ela não vai ser utilizada. É o que acontece, né? Olha quanto a gente foi mudando. Olha as plataformas que morreram nesse meio do caminho por causa disso. Sim. Então você vê que de verdade, quando a gente, né? É óbvio, todo mundo tem os seus objetivos financeiros, tem que ter os seus bônus, todo mundo tem que fazer a coisa andar e etc e tal, mas precisam ter prerrogativas muito claras, precisam ter... O difícil é que, em geral, a ética vem de casa, né? Esse é o problema, sabe? Não é um negócio que, você consegue mudar, às vezes, com 40 anos. Se você teve uma educação ética, você vai conseguir evoluir de forma ética e vai ser capaz de forma crítica,
olhar para os desafios que você tem com as tecnologias, com os desafios que você tem e falar, não, desculpa, aqui eu não vou, eu vou para lá. Entendeu? E eu acho que a gente já tem exemplos o suficiente para entender como não usar a tecnologia, porque a farra do dado já aconteceu. Sim. O ponto é que agora ela virou exponencial. Agora você consegue fazer coisas muito doidas. Mas assim, você já tinha os dados ali atrapalhando eleições ao redor do mundo inteiro. Agora você vai ter vídeos de pessoas falando, o candidato. Você fala, uou! Entendeu? É sobre como é o uso, né? Esses dias eu tava vendo, você tava falando sobre negócio de escola. Gente, tem um aplicativo que deixa qualquer pessoa pelada. Cara. Aí assim, o que você ensinou pro seu filho? Não é sobre a tecnologia. É sobre a ética. É sobre como você construiu esse cidadão. Mas eu até tava falando uma época aí que o pessoal falou, não, porque é rede social que faz a fake news. Eu falo, olha, pessoal, eu não vou falar o nome do chiclete, mas eu fiquei 2 anos, quando eu era mais novo, sem comer um dito cujo de um chiclete que tinha recheio líquido. Porque na porta das escolas, a minha mãe falou, não, agora eles estão colocando droga dentro do chiclete. Aí minha mãe falou, vai lá e compra um e traz aqui. Aí eu peguei e trouxe. Aí a minha mãe falou, não, as mulheres estão falando aqui que é assim, ó, se você abrir e tiver um furinho no chiclete, é por lá que eles colocaram a droga. Porra, velho. O cara colocou. Mas o recheio foi entrar no chiclete como? Sim. Pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Então o furinho tava lá, mano. E ó, não tinha internet, eu tô falando dos anos 90. Exato. Quem tem a minha idade e viveu pelo menos aqui em São Paulo, na Zona Leste, sabe de que chiclete eu tô falando. E eu, pelo menos, fiquei anos sem poder comer, porque minha mãe falava, não, tem droga aí nesse negócio. Então, assim, você fala, a fake news veio da web, a fake news veio da internet. Tá, eu gostei demais disso que você falou, porque eu compartilho dessa visão. A tecnologia, ela não estraga lá, ela só amplifica o que já tá lá. O que tá estragado. Entendeu? Ela não estraga, velho. Então, fake news, ideia maluca, ficar fazendo montagem. Mano, tipo, o cara é doente, ele vai catar a cara de uma pessoa, vai colar em cima de uma foto. Vai Exato. ficar esquisito? Vai ficar Exato. horrível? Cara, vai ficar cortado? Vai. Então, mas beleza, mas a intenção é o que conta. Então eu vou catar uma foto de jornal, vou colocar a cara do meu amiguinho que eu não gosto, e vou falar, ó, ele é um nojento. Mas hoje não, hoje fica perfeito. Mas assim, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. E aí acho que, né, uma pergunta do milhão, né, é se esse tipo de conserto, né, ele só ocorre via cultura, né, via criação, ou é possível, né, colocar alguma coisa na tecnologia que melhore, né, eu digo, a ética, né, de uma forma geral. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que todo mundo que... Se a gente consegue criar dispositivos para isso, para acelerar um processo, né, que é mais cultural, né, de melhoria ética. eu das vejo pessoas, né? esse movimento existe dentro de todas as grandes. É indiscutível que todas elas estão preocupadas com isso. É o produto delas, né? Se você perceber que tem um produto que é ético e tem um produto que não é ético, quem você acha que vira? Então, assim, é uma decisão de produto até. Não é só Sim, tipo econômica. pelos seus bons olhos e tal, O fim entendeu? pode não ser nobre, né? Mas Entendeu? Mas assim, uma ela é questão econômica, mas óbvio, também perpassa pelas questões éticas das pessoas que estão liderando isso. Então, assim, é uma decisão humana no final do dia, né? De falar assim, cara, isso não tem cabimento, né? É aquela coisa assim, pô, como é que o negócio discrimina raça? Peraí, mas quem sou eu aqui na história? Sou um latino, bicho. Entendeu? Sim. Que é uma coisa muito louca, né? Nenhum de nós 4 aqui passa nos Estados Unidos, por exemplo, para poder morar num bairro de branco, no interior. Então, assim, isso, eu tô falando por passar isso. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, essas coisas, elas não estão sendo criadas aqui. Zero. Elas estão sendo criadas fora daqui, né? A coisa do, sei lá, do Gibbon Zip, que é um máximo, um cara maravilhoso do design, que falava assim, a gente precisa de soluções da periferia. Não dá pra ter soluções do centro. A gente não pode usar o que os caras definem. Se, tipo, me perguntasse assim, pô, cara, o que você gostaria de fazer? Porra, a gente poderia agora, governo, colocar uma grana e trabalhar num LLM brasileiro? Que trabalha sobre as nossas questões? Digo porque se você usar agora qualquer ferramenta e pedir pra ele falar um bagulho pra você em tupi, ele vai inventar. Mas ele vai falar. Olha que loucura isso.
Deixa eu pegar um gancho no que você está falando, que era uma das questões que a gente colocou aqui no nosso guia. Você falou do LLM brasileiro, né? Uhum. Que skills, que habilidades você elencaria como output, ou como a gente vai buscar desenvolver dentro desse contexto, no nosso contexto brasileiro? Eu acho que o que o Fábio está falando é assim, já que a gente tem a ferramenta, que tipo de skill a gente precisaria das pessoas para poder tirar o melhor proveito delas? Ah, tá. Tá, eu acho que eu não vejo tanta diferença de como que elas são construídas hoje, assim. Você está falando de uma grande base de cientistas de dados, né, de pessoas que sabem fazer a leitura desses dados. Aí você tem também o mesmo tipo de pessoas que são engenheiros trabalhando em como pode funcionar esses prompts, mas porque você tem de um lado a coisa do prompt, mas o cara que está lá dentro mesmo da ferramenta é o cara do fine tuning, né? Esse cara é um engenheiro mesmo que está no código, olhando o que aquela parada está fazendo, com um displayzinho aqui do lado, porque você não sabe o que ela está fazendo. Você precisa ir olhando, né? Tipo, você manda um negócio, fala, o que esse maluco tá juntando as coisas aqui? Então você tem, acho que, esse trabalho de engenharia muito interessante. E, em geral, são esses engenheiros que coíbem, né, os preconceitos. Que coíbem as coisas que não podem ser distribuídas. E eu acho que... E é o engenheiro a melhor pessoa para fazer isso, né? É maravilhoso isso. É. Entendeu? Tipo, sabe? Porque é alguém que tem que estar no código. Eu acho que hoje a gente tem bastante conversa, né? E eu acho que o modelo com os quais, principalmente essas grandes empresas de Big Tech têm, de trazer muita diversidade pro jogo, né? Isso deixou de ser... Isso não é uma conversinha, não é uma conversa, um papinho furado. Porque se você tem mais gente, se você tem mais diversidade nos times de desenvolvimento, essas coisas são pegas dentro ainda. Não precisa ir para fora, né? Dá para poder elaborar isso melhor. Mas sem dúvida, eu acho que quando... não vou falar que se a gente fizesse um LLM brasileiro seria melhor e mais adequado necessariamente às questões nossas, mas eu acho que também é uma questão de estratégia e segurança nacional, né? Você vai ver que, tipo, o que o cara tá fazendo nos Estados Unidos é muito diferente do que o cara tá fazendo na China. E essas coisas não vão se juntar, essas duas bases de dados, né? Então, assim, é uma questão estratégica para qualquer país que esteja olhando num futuro a curtíssimo prazo sobre como deter conhecimento, sobre como articular conversas com outros países, com cooperações com outros países, assim como qualquer outra questão estratégica. Mas Brasil, a gente é bom, né, em não avançar na velocidade que deveria. Embora eu tenha ouvido aí, essa semana rolou um negócio, parece que começaram a falar de... Mas aí sim, você também tem coisas muito doidas do governo. O governo fala assim, poxa, não, vamos usar aí a inteligência artificial para tirar os professores. Você fala, é que é exatamente o que a gente tá falando aqui, sabe? Você fala, que jirico que teve essa ideia, gente, entendeu? Então, assim, é alguém, não que necessariamente seja um jirico, talvez não seja jirico em outras coisas, mas é com certeza alguém que não tem a menor ideia do que tá falando. E não é por falta de articuladores nesse país, tá? A gente tem pesquisadores espetaculares, assim, pesquisadores da NASA, de verdade, sabe, assim, gente com um gabarito assustador, que sim, poderia estar trabalhando simplesmente só por uma questão nacional, por uma questão sabe, de fortaleza nossa. Então eu acho, bem como a computação quântica, sei lá, como que a gente não tá indo em alguma direção enquanto governo, sabe, de olhar... Em fato, as coisas aqui eu acho que envolvem inovação, que envolvem deter um conhecimento antes dos outros, a gente pena, né? Vide a base de Alcântara e os nossos lançamentos espaciais, né? Eu acho que é difícil. O Brasil não é para amadores, né? Se você quer ser cientista nesse país, você precisa ser o melhor cientista de todos. Pegando também gancho nessa última parte, a gente sempre fala, né? O Brasil tem pessoas muito criativas, mas a gente tem pouca inovação registrada, né? Você acha que esse movimento de inteligência artificial generativa massificada que a gente tem discutindo aqui, dá para virar esse jogo? Não acho que é na tecnologia. Definitivamente.
Senão a internet teria feito isso com a gente. Na verdade, a gente virou talvez o maior país de internet, mas assim, sabe? Que é um ótimo... E o que as pessoas consomem internet, né? Entendeu? É videozinho, né? Mas eu acho que se tem um negócio, é isso aí, galera. É ciência sem fronteira, é colocar dinheiro em pesquisa, é fazer assim que funciona. Não tem outro jeito. Não tem outra saída, cara, entendeu? É articular para que pessoas não saiam daqui e que a gente não tenha fuga de cérebro. Que é a coisa que mais acontece nesse país, entendeu? Os melhores cientistas do Brasil não estão no Brasil. Entendeu? Estão trabalhando para alguma grande companhia, para alguma outra grande universidade lá fora, entendeu? Acho que o Nicoleles conseguiria ter feito o que ele fez na carreira dele no Brasil? Impossível. A gente tá falando dos maiores cientistas do mundo vivo. Então, assim, e é um cara disposto a cooperar com o Brasil mais do que o Brasil está disposto a cooperar com ele. Assim, são coisas que eu não consigo entender direito, assim. Você fala, nem a inteligência artificial para me dar essa resposta, entendeu? Então eu acredito de verdade que vocês, enquanto professores, são os grandes articuladores dessa mudança. Não é a inteligência artificial. O que vocês conseguem fazer é: olha, com inteligência artificial dá para fazer mais rápido, dá para testar mais hipóteses, dá para fazer coisas que um cientista faz em busca de uma verdade. E não de uma coisa que você tortura os seus dados para ele te dar a resposta que você quer que ele dê. Então eu acho que sem as universidades, sem uma educação de base muito robusta, a inteligência artificial talvez jogue contra e não a favor. Bom, acho que já encaminhando aqui pro final, né? Eu adoro isso aí que tu falou, tá? Que eu também... que tu falou de torturar dado, né? Eu detesto essa expressão que muita gente que trabalha com dado, né? Costuma utilizar. Horrível, né? Ela é horrível. E é uma grande bobagem, né? Porque claramente ele tá passando a impressão que tu tá distorcendo, né? Tu tá torturando. O que a pessoa diz que tá sob tortura, né? Tudo, sim, inclusive, mentira, né? Mas a ideia aqui, eu acho que a gente está pegando o gancho da educação, né, do papel transformador que os professores têm nesse cenário, pensando um pouco no jovem aprendiz, né, pensando aí no jovem aí que está entrando na faculdade agora, aqui na SPM, por exemplo, cursando um curso de administração, de ciência de dados, né, sistema de informação, de comunicação. Se tu fosse esse cara, né, aí com 18, 20 anos, que tipo de competência, né, tu procuraria desenvolver, né? Pensando que nesse cenário agora é um cara que vai estar ali cada vez mais integrado com ChatGPT e LLMs, né, de forma geral. Então, o que tu acha que o que tu daria, né, de sugestão aí para esse pessoal, né? É difícil, né? Porque eu acho que você tem essa ferramenta e, em tese, para cada lado você precisa, talvez, de diferentes skills. E aí, puxando até o que você já falou, de hard skills e soft skills, porque não é mais sobre você ser bom em matemática, né? Eu falo pelo meu exemplo, eu passei anos fazendo terapia achando que eu era um cara muito, muito burro. Porque todos os meus amigos passaram na FUVEST, etc e tal. E assim, é difícil, assim, né? Eu falo assim, poxa, os caras não são meus amigos há 30 anos por dó, né? Tipo assim, agora começou a ficar um pouco mais claro, assim. Eu falo, caraca, meu, assim, eu acho que eu não devo ser tão burro. Mas porque é muito doido, assim, olha que loucura. Por eu não ter um skill de atenção, por eu não conseguir terminar uma prova, eu sou desconsiderado da sociedade. Então eu acho que, primeiro como um alerta, eu acho que independente de como você tem o seu valor, né? Mais do que você falar, eu quero chegar... Óbvio que a gente precisa ter sonhos, precisa ter ambições e etc e tal, sem dúvida alguma, sem elas a gente não reforça isso. Mas eu acredito, eu vou talvez puxar até por onde a gente começou. Eu acredito que instituições, mestres, professores, doutores, que deem a possibilidade dessas pessoas cruzarem os conhecimentos, eu acho que aqui parece ter uma... Porque para mim cruzar coisas que não fazem o menor sentido numa primeira visão, para mim isso é a base da criatividade.
É de colocar uma coisa dentro de um cenário que aquilo não faz o menor sentido. E aí você olha e fala, não, mas peraí, talvez faça. Né? Então eu acho que sabe, vem muita coisa óbvia desse cruzamento que pode ser estimulado. Então eu acho que, em primeiro lugar, quais são os lugares que estão dispostos a construir esse estímulo de cruzamento de informações. Eu acredito muito que a educação vai para esse lugar, porque ao mesmo tempo também você tem algumas outras coisas maravilhosas, né? Tipo, eu nunca fui bom de matemática, mas se eu abrir agora meu TikTok, vocês vão ver, tipo, aula de derivada. Porque eu queria aprender, cara. Eu sei que é difícil pra mim, é muito difícil pra mim. E talvez eu nunca tenha a capacidade de me organizar pra ser uma pessoa que faz e resolve derivadas e integrais. Mas eu sei. Opa, se eu sei, eu posso colocar em algum contexto da minha vida. Então eu acho que por isso que quando a gente olha e fala assim, pô, na escola, caraca, mas pra que serve essa aula de química? Por que eu vou usar esse benzeno aqui, entendeu? Pô, cara, talvez você não use nada do benzeno, mas você sabia que o anel benzênico veio de um insight do Kekulé, que era uma cobra mordendo o próprio rabo e ele sonhou com isso e foi assim? Cara, peraí, isso é incrível. Essa história é magnânima, entendeu? Então você fala, poxa, olha que legal, eu consigo trazer o benzeno para uma conversa e ela ser storytelling, entendeu? Então eu acho que você só consegue fazer isso quando você consegue juntar várias coisas e para você poder brincar com elas, usar o seu repertório ao seu bel prazer. Então eu acho que para mim, criatividade sendo o skill aqui mais importante para o futuro, porque óbvio, a gente tá numa era... Já dizia o Zygmunt Bauman, né? Tipo, a gente tá numa era líquida. Nada mais está estabelecido. Não está estabelecida a visão de família, não está estabelecida a visão de escola, não está estabelecida a visão de trabalho. Não tem mais nada estabelecido. Peraí, se não tem nada estabelecido, então eu posso fazer o que eu quiser, cara. É muito mais legal. Mas... né, olhando aqui pra nossa época, tipo, eu fico olhando, o Galileu passou por isso, né? Imagina, alguém virou e falou assim, olha, a Terra não é mais o centro do universo. Eu acho que foi uma era ansiosa também, entendeu? Mas não foi muito legal pra quem talvez tenha vivido ela, entendeu? Que é que nem a gente. Não tá sendo confortável. Mas eu te garanto, aonde não tem conforto, tem criatividade. Essa frase vai pôr na lápide. Porque ela tem várias interpretações. Né? O cara criativo nunca tá confortável. Nunca entendeu? tá confortável. Isso aí pode ser que não motive quem tá ouvindo a gente aqui a ser criativo, né? Exato. Mas nunca mas vai tá estar. certo. É verdade. Porque você tem que ter essa É um necessidade. insatisfeito eterno. É isso. Entendeu? Mas é isso muito louco mesmo. isso. Isso fecha muito bem, assim, com o posicionamento, né? Com a nossa visão de educação aqui da SPM, né? A inquietude, né? A Perfeito. criatividade. Acho que a gente fecha aí com chave de ouro. Inusitude, né? Inusitude. Bom, você quer encaminhar então a última questão da... Não, manda brasa, Fábio. Bom, de uma forma mais lúdica, né? Explorando tendências aqui, vamos... suas últimas palavras aí, fechando o nosso... Conta uma piada. Alexia, conta uma piada. Olha, cara, eu vou falar um negócio. Eu acho isso. A gente fez. É uma piada mesmo, assim. Parece engraçado esse negócio da inquietude. E eu acho que isso parece ser uma coisa muito importante profissional do futuro. Mas eu queria deixar muito claro uma coisa. Desconforto e quietude não é medo. O medo prostra. O medo te para. O medo não deixa você avançar. Então, é muito difícil, né? Tipo, acho que você fala assim, pô, falando com uma pessoa de 18, 19 anos, ela tem repertório, sem dúvida alguma, e sabe distinguir isso. Mas eu acho que é só mais velho você consegue entender direitinho aonde você se coloca nas ciladas do medo, entendeu? Então, se afaste dessa situação. Essa situação, ela não corrobora para uma evolução da criatividade. Pelo contrário,
No medo, eu nunca vi ninguém criar. Na verdade, vi muitas pessoas criarem e também vi pessoas criarem coisas incríveis. A um custo muito alto para essas pessoas. Pessoas que pararam de criar. Falou, nunca mais eu faço isso da vida. E uma delas é a pessoa mais criativa que eu conheci na minha vida. Então, assim, não deixa isso chegar perto. Utilize esse desconforto de falar, é mais o desconforto do, puta, eu não sei se tá certo, eu não sei se tá bom, será que dá pra fazer uma parada melhor? Sabe? Pô, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Pô, será que tem um software que me ajuda a fazer isso mais rápido? Pô, porque aí eu posso fazer mais rápido? E aí você vai na direção do testar mais coisas. E o testar mais coisas não é papo só de palestrinha. Funciona, entendeu? Tipo, teste mais possibilidades, veja mais desdobramentos, e a tecnologia tá aqui para ajudar a gente. Num nível assustador, de você às vezes não precisar nem você mais colocar a mão. Então, esse é o meu recado final. Eu acho que esteja sempre desconfortável caso você queira assumir um lugar social ou para si mesmo de destaque. Porque se você sentir que você está sempre desconfortável, mesmo que seja de você para você mesmo, você vai perceber claramente uma evolução em direção aos seus anseios e não aos anseios dos outros. Então, porque a gente pode ser criativo para a gente mesmo, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Você não precisa ser criativo para os outros. Só. Maravilha, então, Ícaro, muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer e a gente encerra por aqui. Legal. Muito obrigado. Obrigado, meu Obrigado a velho. você, gente. Valeu. Valeu.